Este é o podcast A Crítica da Cidadania, de Ivo Tonet. Neste podcast, iremos abordar o conceito de cidadania na ótica liberal, na ótica da esquerda democrática e na ótica marxiana, conforme o autor. A seguir, será abordada a diferença entre Estado de Direito e Estado Democrático de Direito. E, por fim, discutiremos a importância da democracia dialogando com diferentes autores. A cidadania na ótica liberal. O pressuposto da cidadania na ótica liberal é de que todos os indivíduos são iguais e livres por natureza, sendo que as desigualdades sociais seriam resultado deste exercício de liberdade. Esta noção de cidadania é inicialmente baseada no pensamento de teóricos liberais clássicos como Immanuel Kant, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Essa concepção parte do pressuposto de que o indivíduo é um ente anterior e fundante da sociedade, e que a sociedade nasceria no momento em que uma comunidade estabelece um contrato jurídico e político entre seus membros. Assim, ser cidadão é, pois, ser membro de uma comunidade jurídica e politicamente organizada, que tem como fiador o Estado, no interior da qual o indivíduo possa ter determinados direitos e deveres. A cidadania e a esquerda democrática. Para esta concepção, existe a tentativa de desvincular a cidadania do capitalismo, argumentando de que existiram experiências de cidadania anteriores ao capitalismo, como na Grécia Antiga e algumas cidades europeias do final da Idade Média. Esta corrente de pensamento defende que pode existir uma cidadania socialista. Outro ponto importante desta concepção de cidadania é de que, embora a cidadania moderna tenha suas origens no interior da sociedade capitalista, ela não é uma categoria que se esgote nesta forma de sociabilidade. A própria ideia de direitos humanos nasce no seio da sociedade capitalista, mas não como um produto dela, mas sim como resultado de acirrados movimentos de lutas das classes trabalhadoras. A estrutura jurídico-política precisaria ser aperfeiçoada através deste movimento de luta de classes. Para esta concepção, a construção da cidadania seria um processo infinito, seria ela própria o processo de realização da autêntica liberdade humana. A crítica marxiana da cidadania. Para iniciarmos esta discussão, convém explicar o conceito de crítica para a concepção marxiana. Para Marx, o processo de crítica de um fenômeno social não significa a sua desqualificação ou a sua depreciação maniqueísta, mas sim o exame da lógica do processo social, de modo a apreender a sua natureza própria, suas contradições, suas tendências, seus aspectos positivos e negativos, suas possibilidades e limites, tendo sempre como parâmetro os lineamentos mais gerais e essenciais do processo social como um processo de autoconstrução humana. Criticar as teorias significa verificar em que medida elas são capazes de captar a natureza de determinado processo social. Segundo Tonet, a crítica marxiana da cidadania parte de pressuposto distinto das demais concepções de cidadania. Enquanto as outras concepções buscam compreender a cidadania em sua dimensão jurídico-política, a análise marxiana concebe a necessidade de aprender a cidadania a partir das relações que os homens estabelecem entre si no trabalho. Para compreendermos a crítica marxiana de cidadania, cabe destacar que, para Marx, a cidadania faz parte da emancipação política. Assim, o autor irá debater o conceito de política. O conceito mais difundido de política é de que esta seria o modo pelo qual os humanos regulam e ordenam seus interesses conflitantes, seus direitos e obrigações enquanto seres sociais, sem ingressar em uso abusivo de poder e sem abrir mão de transformações. Para a concepção marxiana de política, esta tem o caráter essencialmente negativo. Não que um processo negativo não possa conter aspectos positivos, mas aqui a política se apresenta essencialmente como uma expressão da alienação, um obstáculo à plena autoconstrução humana. Mesmo a destruição do poder político da burguesia se apresenta como uma destruição de barreira, e não construção positiva de uma nova ordem social. O materialismo histórico dialético irá compreender a política como resultado de uma processualidade histórica. Nas sociedades humanas pré-históricas não existia divisão sociotécnica do trabalho, uma vez que as forças produtivas eram baixíssimas e permitiam baixo desenvolvimento humano. As forças sociais não poderiam ser apropriadas, porque não existia o que se apropriar. O acréscimo da produtividade é que leva ao surgimento da divisão social do trabalho, leva à apropriação por parte de alguns da força de trabalho coletiva e à apropriação particular do produto do trabalho.
a propriedade privada. É neste momento que nascem as classes sociais, os conflitos entre proprietários e não proprietários, entre o interesse particular e o interesse coletivo. Como consequência, surge a necessidade de uma estrutura jurídico-política com a finalidade de defender os interesses da propriedade privada, o Estado. Na sociedade capitalista, o Estado irá aparecer como mediador neutro da relação capital-trabalho. Assumindo que esta sociedade tem como característica principal a apropriação privada do produto socialmente produzido pela sociedade humana, o trabalho, principal ferramenta de objetivação do ser social com a natureza e com a sociedade, se instala como meio para a manutenção da propriedade privada, e não como fim para a emancipação humana. Assim, o trabalho, os meios para sua execução e o produto do trabalho são alienados do trabalhador. Portanto, para o autor, a cidadania na sociedade capitalista nada mais é que a plena adaptação à forma política de legitimação do Estado enquanto mediador das relações sociais de produção, isto é, legitimação da alienação do trabalho em função do capital. Para a crítica marxiana, a cidadania representa a etapa de consolidação da emancipação política. Porém, a plena emancipação humana e dos indivíduos sociais se daria apenas com o fim da alienação do trabalho e da exploração de uma classe sobre a outra.